Os termos rei e reino ocorrem muitas vezes nas leituras da festa que conclui o ano litúrgico. São atribuídos ao jovem Davi, o primeiro a ser consagrado chefe de Israel, pastor do povo, figura de Cristo, ao qual todos pertencemos como os ossos e a carne a uma pessoa. Os encontramos no hino de Paulo a Cristo, que preside toda a criação e pacifica no sangue tudo quanto estava perdido, e como cabeça da igreja vai recompondo a unidade originária. São usados também pelos chefes e pelos soldados que caçoam e provocam o crucificado, e pelo bom ladrão que pede e obtém a possibilidade de entrar com ele ao paraíso. A liturgia de Cristo, Rei do Universo, se desenvolve como uma sinfonia, cujo tema vem escondido sobre dois motivos: a liberdade e a servidão. São duas posições do homem que a cultura iluminista e a Revolução Francesa puseram no centro da história moderna. Desde então, filósofos e cientistas, estadistas e burgueses pretenderam pôr em movimento um processo de progressiva libertação do homem em relação a qualquer servidão, da submissão à monarquia, como da obediência eclesial, da ignorância da razão, como da fé reduzida à superstição. A verdade seria concisa com a ausência de qualquer dependência, com o prorromper de forças naturais intactas e portadoras de virtudes, bem-estar e justiça, com a corajosa saída do homem de uma sorte de culpável minoridade. Daqui saíram os frutos doentios que envenenaram os últimos 2 séculos, frutos cultivados abundantemente no passado, também pela presunção de autonomia que nos acompanha desde os tempos de Adão. Jamais, porém, os seus efeitos ameaçadores se desencadearam com tanta intensidade que nos faz tremer de medo na soleira do ano 2000. O homem, desvinculado do assim chamado fanatismo religioso, o homem que não aceita leis de ninguém a não ser de si mesmo, árbitro exclusivo do próprio destino, erigiu a afirmação de si como único critério para avaliar a validez daquilo que faz. Este homem, que pretende brilhar com sua luz própria, não retrocedeu diante da guerra, inútil massacre, recorreu às violências mais refinadas, construiu os próprios sucessos sobre a destruição de culturas inteiras e desfrutou a fome dos seus semelhantes. Males de sempre, diríamos. Sim, mas hoje são males legalizados por sistemas de igual modo totalitário em sentido oposto, exaltados por ideologias que se arrogam serem exclusivas
na racionalidade e na democracidade, justificados pela dura necessidade histórica, em vista de um futuro perfeito como as suas prisões, tornados programas de vida, a inocular nas gerações que estão para vir e nas massas que devem evoluir. Tudo isto denuncia um mal na raiz, na visão do homem e da sua história, na concepção mesma da liberdade e do serviço. Jesus condenara os que são os primeiros, mas não sabem servir os que pensam afirmar a própria liberdade, sufocando as dos outros. E depois se dizem benfeitores em oceânicas reuniões, o peito glorioso recoberto de medalhas ao mérito, pequenos país e novos messias salvadores. Para viver em verdadeira fraternidade, submetemo-nos ao difícil treinamento para a vida fraterna e empenhamo-nos numa ascese que tem por objetivo suavizar os aspectos conflitivos de nossa personalidade, desmontar nossos bloqueios emocionais e complexos inconscientes, desmascarar nossos mecanismos de competição e domínio, sair de nossos infantilismos, aceitar com serenidade nossa história pessoal, consentir em ser o que somos e não resistir às nossas próprias fronteiras. A formação para a vida com os irmãos e irmãs dentro do nosso instituto consiste em conhecimentos doutrinários e exercitações práticas para conviver com os irmãos nascidos do mesmo dom, em verdadeira fraternidade, mesmo quando se sentem as dificuldades oriundas de bloqueios emocionais e incompatibilidades temperamentais. A força para viver em fraternidade nós não a temos naturalmente, mas ela supõe a intervenção da graça em nossas energias psíquicas, com a consequente experiência do absoluto de Deus em nossa vida. A energia construtora da vida fraterna tem sua fonte unicamente nos sentimentos de Jesus, na medida em que nos deixamos invadir por eles, principalmente pelo efeito do sacramento da Eucaristia. Contudo, esta invasão supõe nosso sério esforço humano. Frei Eurico, lição vestibular número 16.